Brasil é o maior produtor, exportador e consumidor de palmito do mundo. O país consome 95% da produção mundial. Os produtores nacionais são responsáveis por 51% do abastecimento mundial. Em seguida, está a Costa Rica, com 24%. Em 1994, o agronegócio do palmito movimentou cerca de 300 milhões de dólares e a exportação rendeu em média 30 milhões de dólares. Mas o consumo interno tem o maior peso no mercado de palmito, absorvendo 90% da produção nacional. Segundo o IBGE, os maiores centros consumidores são as cidades de São Paulo, com 159 gramas anuais de palmito por habitante, Curitiba, com 85 gramas por habitante, e Brasília, com 49 gramas. Atualmente, cerca de 90% do palmito comercial brasileiro é de origem extrativista, sendo as espécies açaí e jussara as mais visadas. Com a baixa qualidade do palmito de origem extrativista e dos problemas relacionados aos aspectos ambientais, o mercado de palmito cultivado é crescente. O estado do Paraná, no seu desbravamento, nos últimos 100 anos, era coberto de uma espécie de palmácea, a jussara. Essa espécie foi bastante explorada, inclusive predatoriamente. Com o avanço da agricultura e das cidades, ela praticamente reduziu-se e concentrou-se no litoral do estado do Paraná. Em função desses fatores, iniciou-se há uns 10 anos atrás a introdução de espécies que poderiam ser cultivadas. Dentre elas destacamos a pupunha e a palmeira real. São espécies que apresentam grande rusticidade, boa capacidade de produção, precocidade. Além disso, estão se desenvolvendo melhor na região norte e litoral do estado do Paraná. E isso deve-se às condições climáticas favoráveis, ou seja, é um clima mais quente e com menos intensidades de geadas. O palmito pupunha hoje é cultivado largamente em todo o país. Estima-se que a área cultivada fique em torno de 8.000 hectares, com pelo menos 1.000 hectares na Amazônia. O Paraná concentra uma área de 500 hectares cultivados com pupunha e palmeira real. A atividade está em franca expansão e se apresenta como boa opção em regiões como o litoral e noroeste do estado. Eu acredito que a pupunha é uma planta que se adaptou perfeitamente à região aqui do litoral. Ela vai se rivalizar com culturas que eu considero de baixo rendimento econômico, como a banana e a mandioca. Então ela passa a ser, do seu ponto de vista econômico, bastante interessante e como consequência, do seu ponto de vista social para a região, eu acho que é um elemento fundamental. A minha ideia foi isso aí, plantar palmeira. Só que para mim foi uma opção, porque tudo que eu fiz aí foi eu com a minha esposa, né? E nós fizemos. Então para mim é um bom lucro. O que eu ganho é meu, né? A pupunha e a palmeira real dão muito mais resultado em menos tempo, né? E que, no meu entender, é o seguinte: ela se adequa bem ao litoral e será, no meu entender, a redenção do litoral, a plantação dessas palmáceas. Eu descobri que a gente pode ter vantagem com o plantio da palmeira. Até por ser assim já uma coisa típica aqui do litoral, a gente espera aí de aumentar uma renda familiar, né? E eu tenho certeza que vai ter um dinheiro no bolso. Isto aqui é um preço fixo. Eu creio que a gente pode fazer aquele orçamento e no fim da colheita ter aquele desejado financeiramente. Então é por isso que a gente demonstra assim até animação no sentido de plantar a palmeira.
O aumento da produção e oferta de palmitos cultivados também atua como fator de redução da extração ilegal de palmito jussara e açaí. Palmeira pupunha, a vantagem, como eu já disse, planta-se uma vez para colher vários anos. E também com relação ao tempo do corte, que é 24 meses, mais ou menos, que começa o corte. E também tem uma vantagem de rendimento, que é rendimento bem. Agora o jussara, essa nativa nossa, é um pouco demorado para ir. No morro, calcula-se mais ou menos de 15 anos, e sendo na vale, na terra mais úmida, de 7 a 8 anos. Pouca gente planta jussara, né? Pouca gente. A maior parte mais corta do que planta. Então a tendência é acabar, né? E quem corta também, seja ele grileiro de palmito, que tem bastante, ou seja o próprio proprietário, eles não costumam deixar a árvore para semente. Vai cortando. Então corta-se a árvore antes de começar a soltar o cacho. Aí a tendência com os anos diminuir a jussara, né? Isso que se vê. Agora, se todo mundo fizesse um tipo mais ou menos assim de conservar a árvore de semente, eu acho que não acaba. Características das plantas. Pupunha, Bactris gasipis. A pupunha é uma planta bastante rústica e precoce, podendo atingir até 25 metros de altura. E seu estirpe, ou tronco, pode atingir até 25 centímetros de diâmetro. O estirpe, ou tronco, pode ser coberto de espinho ou não. No Brasil, se dá preferência para plantas que não têm espinho, pela facilidade do manejo e a colheita. As flores da palmeira aparecem quando elas atingem de 4 a 6 anos. Os frutos da pupunha têm formato, tamanho e cores variados: amarelo, laranja e vermelho. Uma das vantagens da pupunha é o corte dos perfilhos. A palmeira da pupunha, ela tem vários perfis, que a gente pode ver aqui nessa palmeira, né? Aqui é a palmeira, a mãe, né? A que nasceu primeiro, e do lado dela nós já temos vários perfis. Então quando você colher essa palmeirinha aqui, tirar o palmito dessa palmeira, um desses perfis vai tomar a dianteira e vai produzir palmito. Quando você cortar esse, vem esse, e assim sucessivamente. Na Amazônia, existem árvores que já estão sendo cultivadas há 20 anos. O perfilhamento depende de cada planta. Na pupunha, existe uma variabilidade muito grande entre plantas. Como podemos observar, esta aqui é uma planta que perfilha bastante. Esta outra foi plantada na mesma época da anterior. E podemos observar, ela perfilhou muito pouco. Já foram catalogados 63 raças de pupunha. Por isso essa grande variabilidade entre plantas. A pupunha tem as raízes próximas da superfície, o que faz com que ela apresente baixa resistência contra a seca. Como estão distribuídas a 40 centímetros do tronco, este fator é que determinará os tratos culturais a serem realizados. A pupunha é uma planta bastante sensível a geadas. As baixas temperaturas podem causar danos sérios às folhas e ao palmito, podendo atrasar a produção em mais de um ano. Palmeira real.
São conhecidos dois tipos de palmeira real. A palmeira real da Austrália de Alexandra, popularmente conhecida de Alexandra, e a palmeira real da Austrália de Cunningham. Palmeira real da Austrália de Alexandra, Arcantophenics alexandre. A Alexandra apresenta um engrossamento na base do colo e os anéis são salientes. A capa no tronco da planta é de cor verde clara. A Alexandra pode alcançar até 32 metros de altura. Em média, a planta atinge 25 metros de altura. Ela floresce e frutifica no período de agosto a março. As flores recém-formadas apresentam coloração branca ou creme clara e os frutos têm coloração avermelhada. Palmeira real da Austrália de Cunningham, Arcantophenics cunninghamiana. A Cunningham tem o colo pouco desenvolvido em comparação com a Alexandra e os anéis bem menos salientes. A capa no tronco da planta é de cor verde escura. A Cunningham é de menor porte, alcançando de 15 a 20 metros de altura. Ela floresce e frutifica de agosto a março. As flores recém-formadas têm coloração roxo-lilás e os frutos são avermelhados. A principal característica destas palmeiras é que elas não perfilham. Uma das características da palmeira real é que ela não perfilha. Uma das formas encontradas para compensar esse não perfilhamento da palmeira real é plantar várias plantas por cova. Como podemos observar, uma vai crescer primeiro que a outra. Primeiro, como podemos observar, o agricultor cortou esta aqui. Por segundo, cortou essa aqui. E a terceira, como podemos observar, está em ponto de corte, mas ainda não foi cortada. Palmeira real, a desvantagem é que não perfilha. Corta uma vez e acabou. Mas também tem uma coisa, pode plantar na mesma cova vários pés, quer dizer, no mesmo saquinho, coloca 5, 6 frutos e esse saquinho é uma cova, né? De modo que, em termos de números de árvore, aumenta 3, 4 vezes mais. Então a vantagem está aí. Quer dizer que em pequena área, quantidade maior de palmito. Eu prefiro a palmeira porque eu posso plantar mais pé numa dois. Então não faço só um corte também, faço 5, 6, depende da quantia que planta, né? Tem tudo isso. A principal diferença entre a palmeira real e a pupunha é o seu custo de implantação. Ou seja, as sementes da pupunha são todas importadas da região do Peru e, consequentemente, seu custo de produção é mais alto. Já a palmeira real, onde a semente se produz, a abundância de semente na região, tem seu custo de produção bem mais em conta na implantação. Outra característica importante das palmeiras cultivadas é a sua precocidade. É possível colher a pupunha com 2 anos e a palmeira real com 4 anos. Quanto à oxidação, uma vantagem da pupunha com relação à palmeira real é que ela não oxida e a palmeira real oxida. Cultivo. A pupunha e a palmeira real se desenvolvem bem em regiões com temperatura acima de 22 graus. A pupunha não tolera geadas. A palmeira real, ela é mais resistente ao frio. A precipitação média, tanto da palmeira real como da pupunha, deve ser superior a 1.600 milímetros de chuva bem distribuída durante todo o ano. Caso haja seca em qualquer estágio da cultura, há necessidade de irrigação. A pupunha e as palmeiras necessitam de muita água, responsável pela composição de até 90% do palmito. Após o plantio da pupunha no campo e em regiões onde ocorre pouca precipitação, uma das práticas importantes, muito importantes para a cultura é a instalação de um sistema de irrigação bem dimensionado. Essa irrigação vai permitir
que a planta tenha uma melhor uniformidade no pegamento no campo e também um desenvolvimento mais precoce em relação às áreas não irrigadas. Em relação ao rendimento, também há um acréscimo por unidade de área, ocorrendo muitas vezes um acréscimo de até 50% no rendimento dessa lavoura. Os sistemas de irrigação mais utilizados são o pivô central para grandes áreas de plantio, aspersão convencional e microaspersão para áreas menores. A pupunha e a palmeira real adaptam-se a quase todos os tipos de solos, embora prefiram terrenos bem drenados, ricos em matéria orgânica e descompactados. As plantas não toleram solos excessivamente encharcados. O produtor deve evitar o plantio das palmáceas em solos muito arenosos, porque são muito permeáveis, ocasionando a perda de água e nutrientes. O produtor deve evitar também o plantio em solos rasos e pedregosos. A pupunha e a palmeira real são plantas que, quando bem manejadas, não provocam erosão. Durante todo o seu período vegetativo, ela está sempre incorporando ao solo uma série de resíduos orgânicos, devido às folhas, os galhos e resíduos, inclusive, do próprio palmito, que já é desbastado da própria cultura. Então ele incorpora ao solo matéria orgânica, fazendo com que fique embaixo desse solo praticamente uma camada protetora contra processos erosivos e na continuidade, processo de fermentação, atividade microbiana, vai incorporando essa matéria orgânica que vai se transformar em humus e, consequentemente, vai dar uma proteção ao solo e fonte de alimento para a própria planta. Localização da lavoura. Devemos ter algum cuidado na hora da localização da lavoura. Um deles é com relação à face norte e à face sul, sempre dando preferência à face norte, assim os ventos frios prejudicam menos a lavoura. Outro é com relação à altitude em relação ao nível do mar. A propriedade de pupunha sempre deve estar localizada abaixo de 800 metros de altitude, pois assim os ventos frios também prejudicam menos a lavoura. Em regiões com muito vento, pode-se plantar algumas árvores como quebra-ventos. Produção de mudas. Viveiro. O viveiro deve ser cercado, protegido dos ventos sem excesso de umidade. As irrigações devem ser diárias, ao entardecer e sem excesso para não causar o aparecimento de doenças. A cobertura dos canteiros pode ser feita com bambu ou sombrite com 2 metros de altura. O comprimento de cada canteiro deve ser de 50 metros no máximo, com 1,20 m de largura. Em áreas com muita umidade, deve-se utilizar canteiro elevado. Sementes. As sementes da pupunha e da palmeira real são preparadas da mesma forma. A semente que nós utilizamos de palmito pupunha aqui no Paraná, ele é originário do Peru. Isto porque a semente produzida naquela região tem um baixo índice de espinhos na sua estirpe, no seu tronco. Então, quando essa semente chega para nós aqui no Paraná, nós fazemos o tratamento dessa semente com hipoclorito de sódio a 1% e, em seguida, nós colocamos essa semente para separar as sementes que estão boas e as sementes que estão ruins. As sementes que estão boas, que vão germinar, são aquelas que irão para o fundo, que irão afundar. E essa semente que ficará na superfície boiando, são sementes que não prestam, então serão descartadas. Essa semente que acabou boiando, ela é retirada porque ela não vai germinar, então é toda descartada. As sementes de pupunha ficam
por aproximadamente 15 minutos numa solução de hipoclorito de sódio a 1%, após a qual é retirado e secado à sombra durante alguns minutos até retirar o excesso de umidade. Em seguida, nós levamos a semente para os canteiros para a semeadura. A semente de pupunha, normalmente ele perde o poder de germinação muito rapidamente. Então, após a coleta da semente no campo, é preciso o mais rápido possível fazer a semeadura para que ela mantenha o seu poder de germinação. Normalmente, quando nós recebemos essa semente do Peru, a germinação, o percentual de germinação está girando em torno de 70% a 80%. E muitas vezes, demorando-se 2, 3 meses para fazer a semeadura, esse percentual cai drasticamente. A sementeira é preparada com areia. É importante que a areia fique uniforme. As sementes de pupunha devem ser espalhadas de maneira uniforme para que não ocorra sobreposição. A semeadura deve ser feita de preferência entre os meses de janeiro e fevereiro. Após a semeadura, nós colocamos uma ripa de aproximadamente 2 centímetros na lateral do germinadouro. Isso para possibilitar a regulagem da profundidade da camada de pó de serra que vai ser colocada em cima da semente. Tá? A cobertura é bem espalhada em cima da semente. E a quantidade de pó de serra que vai cobrir a semente deve ser no máximo de 2 centímetros de espessura. A quantidade de pó de serra não pode ser superior a 2 centímetros, porque isso vai dar uma desuniformidade na germinação da semente de pupunha. Em alguns viveiros, a altura da sementeira é de 20 centímetros, com largura de 1 metro e comprimento variável. A sementeira deve ser irrigada diariamente para facilitar a germinação. O início da germinação da semente de pupunha acontece com 40 dias depois. As sementes germinadas após 120 dias devem ser descartadas, pois são pouco vigorosas. Alguns produtores já estão começando a produzir a semente de pupunha. Isso aqui foi plantado em maio de 94, né? 94. E mais ou menos com uma média de 5 anos, depois de plantado no local definitivo, começou a aparecer os cachos, a soltar cacho para semente. Agora de colher, propriamente dito, é a primeira vez que nós estamos colhendo. Pode observar, são 4 variedades, sendo 2 do fruto amarelo e 2 variedades do fruto vermelho. Tem o fruto amarelo tamanho maior e tamanho menor. E pode observar pelo caroço, que é um caroço menor, bem redondinho, e ao passo que o do fruto maior é caroço um pouco maior. Preparo do substrato. O preparo do substrato para enchimento dos saquinhos é feito com 3 partes de solo argiloso arenoso, 1 parte de matéria orgânica, 1 kg de termofosfato ou super simples. Pode-se utilizar também substrato à base de vermiculita. Este material pode ser adquirido em casas de insumos agrícolas. Os saquinhos plásticos devem ser de 15 centímetros por 25 centímetros
ou 11 centímetros por 22 centímetros. A semeadura da palmeira real pode ser feita diretamente nos saquinhos plásticos. São colocadas 3 a 5 sementes por embalagem. Esta prática permite o desenvolvimento diferenciado das plantas com épocas distintas de corte, compensando a falta de perfilhamento da espécie. Depois da semeadura, cobre-se as sementes com serragem curtida. A irrigação deve ser diária para facilitar o nascimento das mudas. O início da germinação da palmeira real acontece com 30 dias depois da semeadura. As sementes germinadas após 100 dias devem ser eliminadas devido ao seu baixo vigor. Repicagem. A repicagem das plântulas de palmito deve ser feita em dias nubrados, ou quando isso não ocorre, deve ser feita debaixo de uma cobertura de sombra. O tamanho ideal para a repicagem das plântulas é quando essas plântulas estiverem com 2 pares de folhas, de folíolos, e com aproximadamente de 7 a 10 centímetros de tamanho. A repicagem em si é feita com a utilização de um chuncho de madeira, fazendo os orifícios bem feitos e em seguida colocando as plântulas de palmito nesse orifício, fazendo o chegamento de terra nessas raízes. Esse chegamento deve ser bem feito, porque a palmeira apresenta um caroço, e abaixo desse caroço, se o chegamento não for bem feito, pode ocorrer bolsas de ar. Isso aí vai ocasionar a perda da plântula. Outro ponto importante é na hora da repicagem não fazer o enovelamento excessivo dessas raízes. Após a repicagem deve ser feita a irrigação. Um dos problemas que ocorre quando a repicagem não é bem feita no saquinho é o subdesenvolvimento das plântulas. Isso ocorre devido ao enovelamento das raízes, como podemos mostrar nesta pequena muda. As raízes ficam todas enoveladas e não existe um crescimento normal dessa planta. Ao passo que quando a repicagem é bem feita, o crescimento das raízes se dá normalmente, havendo um bom desenvolvimento do sistema radicular dentro do saquinho. Podemos mostrar nesta muda. São duas mudas com a mesma idade, com aproximadamente 10 meses de idade. Esta muda possui um tamanho de 10 centímetros e essa muda em torno de 20 centímetros. Então, é fundamental no momento da repicagem fazer o plantio de forma correta para que não haja o enovelamento dessas raízes dentro do saquinho. No caso da palmeira real, se o produtor desejar fazer a repicagem, ela deve ser feita no estágio de plântula, deixando 3 por saquinho. Aclimatação das mudas. Um ponto muito importante durante a fase de desenvolvimento das plantas de palmito no viveiro é a sua fase de aclimatação. Essa aclimatação é feita a partir do 5º ou 7º mês após a repicagem. A aclimatação é feita retirando-se o sombrite gradualmente, expondo o canteiro de mudas à insolação. Quando essa aclimatação não é bem feita, ocorre a queima da alha foliar das mudas, havendo um prejuízo na qualidade das mudas e no desenvolvimento das mesmas. Cuidados no viveiro.
Durante a fase de desenvolvimento das plantas no viveiro, o viveirista deve tomar muito cuidado com a incidência de manchas foliares nas mudas de palmito. Essas manchas foliares são decorrentes do excesso de umidade e muitas vezes da qualidade do substrato utilizado. Quando o substrato é muito pobre em nutrientes, existe a incidência de manchas foliares, uma incidência maior de manchas foliares. Outro ponto muito importante é a localização do viveiro. Quando o viveiro é localizado em baixadas úmidas, há uma incidência maior dessas doenças. E também em relação à proteção lateral do viveiro, evitando para que não haja o excesso de ventos, tá, dentro do viveiro. Então é necessário quebra-ventos ou cercas de proteção lateral. Preparo do solo. Na área de plantio das palmáceas deve ser realizada a conservação do solo com a construção de terraços em nível. No preparo do solo, elimina-se as plantas daninhas e a compactação do terreno com a escarificação e gradagem. A quantidade de calcário a ser aplicada vai depender do resultado da análise do solo. O pH ideal situa-se na faixa de 4 a 5,5 e saturação de bases de 50 a 60%. A incorporação do calcário deve ser feita com 3 meses de antecedência do plantio. No caso do solo apresentar baixo teor de fósforo, recomenda-se a utilização de fósforos naturais, incorporados 60 dias antes da calagem. A pupunha e a palmeira real são tolerantes à acidez do solo, mas se desenvolvem melhor em solos com pH adequado e com bons níveis de fertilidade, rico em matéria orgânica. Adubação verde. Antes do plantio da pupunha e da palmeira real, pode ser feito o plantio de adubos verdes. O plantio de uma leguminosa consorciada com outras espécies é o ideal. No florescimento, o adubo verde é roçado ou usado um rolo faca. Sulcos e covas. O plantio pode ser feito nos sulcos ou em covas. Os sulcos devem ser abertos com um sulcador ou escarificador. Os sulcos feitos com escarificador têm a vantagem de evitar o selamento das suas paredes. Os sulcos são preparados com 3 meses de antecedência e devem ter aproximadamente 35 a 40 centímetros de profundidade e 40 centímetros de largura. Se a área ainda não foi calcareada, aplica-se o calcário nos sulcos. O adubo orgânico é colocado por metro linear na quantia de 2 kg de humus ou 3 kg de cama de frango ou 5 kg de esterco de curral curtido. Mistura-se o adubo e o calcário com a terra retirada do sulco e fecha-se o sulco até o momento do plantio. No plantio em covas, recomenda-se o espaçamento de 2 metros por 1 metro ou de 2 metros por 1,5 metro, ou ainda em fileiras duplas com espaçamento de 2 por 1 por 1 metro. As covas também devem ser preparadas com 3 meses de antecedência. O tamanho das covas deve ser de 40 por 40 por 40 centímetros. Em solos rasos, a medida pode ser de 20 por 20 por 20 centímetros. Da mesma forma que nos sulcos, se a área não foi calcareada, coloca-se o calcário. Cada cova é adubada com 2 kg de humus, ou 3 kg de cama de frango, ou 5 kg de esterco de curral curtido. Deve-se fazer a mistura destes adubos com a terra da superfície de forma homogênea e preencher as covas. As covas são fechadas e marcadas com estacas. No litoral, o preparo das covas é feito após a roçada. Faz-se a limpeza da área no local demarcado para as covas.
Coloca-se o calcário e o adubo orgânico misturando bem. Plantio. As mudas estão prontas para o transplante no campo quando apresentam de 4 a 5 folhas, isto é, a partir dos 8 meses de idade. As mudas devem ser selecionadas por tamanho. Abrem-se as covas que foram preparadas antecipadamente. Se for necessário, dependendo do resultado da análise do solo, acrescenta-se o adubo químico como uma adubação inicial e complementar. Neste caso, o cultivo perde a característica de orgânico e não pode ser definido como palmito ecológico. Se o solo for bem preparado com matéria orgânica e tiver os nutrientes necessários para a cultura, não há necessidade de adubação química. O plantio pode ser feito em talhões diferenciados para obter um crescimento uniforme. Em regiões de pouca precipitação, após o plantio, deve-se fazer uma coroa de aproximadamente 30 centímetros ao redor da planta para reter a água das chuvas e da irrigação. A pupunha e a palmeira real podem ser consorciadas com outras culturas. Tratos culturais. A pupunha e a palmeira real possuem um crescimento inicial lento até o 6º mês, necessitando de cuidados especiais. O uso de esterco ou composto orgânico reduz consideravelmente o custo de produção da pupunha. Isso ainda caracteriza a cultura como uma planta ecologicamente correta, com maior aceitação no mercado. Deve-se utilizar em torno de 4 a 5 quilos por planta ao ano de esterco de curral, cama de frango ou ainda 1,5 kg a 3 quilos por planta ao ano de humus. Esta quantia pode ser dividida em 3 adubações. A aplicação dos adubos orgânicos em cobertura deve ser feita de preferência entre os meses de agosto a outubro de cada ano, antecedendo as roçadas. Pode-se também utilizar adubação verde entre as linhas da cultura com espécies pouco agressivas, como mucuna anã, guandu, amendoim silvestre e outras espécies. Espécies como guandu e crotalária servem também de quebra-vento no primeiro ano de plantio. Controle de plantas daninhas. A concorrência das plantas daninhas é prejudicial ao desenvolvimento das palmeiras, atrasando o seu crescimento, disputando água, luz e nutrientes. Como as palmeiras possuem sistema radicular superficial, não são recomendadas capinas manuais muito próximas ao tronco. Portanto, o mais recomendado é a roçada com foices ou roçadeiras motorizadas, mantendo baixa altura das invasoras. Pragas e doenças. Até o momento não se tem observado nenhum ataque de pragas e doenças que causem danos econômicos às palmeiras. A região tem uma população muito alta de lebre e ela ataca várias culturas na região e atacou bastante a pupunha, né? Agora a gente está conseguindo um controle satisfatório do coelho com cerca elétrica, o que controla um pouco. Isso tem espantado o coelho, né? Colheita.
No momento da colheita da pupunha, devemos tomar alguns cuidados. Um deles é com relação à altura da planta. A mesma deve possuir aproximadamente 1,70 m da folha vela até o chão, pois é nesta fase em que a planta apresenta maior produtividade por área. Outro cuidado importante é com relação à altura de corte, que deve possuir aproximadamente 30 centímetros de altura até o local de corte. Outro cuidado importante é com relação ao perfilho. Nunca danificar o perfilho no momento do corte, já que este perfilho vai ser a planta futura a ser cortada. Existem ainda outros cuidados. Deve-se utilizar uma ferramenta bem amolada para fazer o corte. Limpar a parte indesejada da planta. Fazer a primeira limpeza no palmito, retirando algumas bainhas. Cuidar para que o palmito não entre em contato com o solo. Evitar a queda brusca da planta para não danificar o palmito. Fazer a colheita seletiva em linhas alternadas para a aclimatação dos perfilhos. E ainda, evitar cortar o tronco em épocas de estiagem, o que ocasiona a perda no rendimento do palmito. Transporte. A carroceria deve ser limpa e forrada com folhas para evitar qualquer dano físico durante o percurso até a agroindústria. Beneficiamento. O local de recebimento do palmito deve ser limpo para evitar a contaminação. Retira-se as bainhas. Após feito o desembainhamento do palmito, o mesmo pode ser cortado em 3 partes. Tolete, que é a parte nobre do palmito, onde vai haver um melhor preço no mercado. Rodela, que é a parte entre a gema e o segundo nó. E a picadinho, aonde vai ser a parte do segundo nó até a parte fibrosa do palmito. Como também podemos aproveitar a parte superior para o picadinho também. O palmito nobre, chamado de tolete, é cortado em pedaços de 9 centímetros de comprimento. O produto é colocado em vidros esterilizados. Os cuidados com a higiene são importantes para evitar a contaminação do palmito. O palmito é colocado nos vidros com a salmoura acidificada, isto é, água fervida, sal e ácido cítrico comercial na proporção adequada. A parte mais fibrosa do palmito é picada e envasada.
A salmoura acidificada é colocada também no palmito picadinho e em rodelas. As embalagens são fechadas. Os vidros de palmito são levados ao fogo em banho-maria a uma temperatura acima de 120 graus, fervendo aproximadamente por 40 minutos. Após a fervura, a produção vai para a sala de armazenamento. Os palmitos são separados em lotes diários que ficam em quarentena. O período de observação deve ser no mínimo de 15 dias após a pasteurização. Neste tempo, é possível verificar se está ocorrendo algum problema. O controle de qualidade na nossa empresa está dividido em 3 fases distintas. A primeira, a classificação do produto in natura quando chega na indústria. A segunda, a classificação dos toletes e a parte que vai para picadinho e pedaço. E o controle também do pH que é feito no laboratório. Em seguida, a terceira fase, após o cozimento, é feito o resfriamento nessas mesas, e aonde a pessoa vai rotular e vai classificar os produtos que têm alguma mancha e desclassificar os produtos que estejam algum rachamento ou que esteja com um aspecto ruim. Depois da quarentena e de ser feito o controle de qualidade, coloca-se o rótulo nos vidros. O rótulo deve ter informações do fabricante, da marca, número do lote, data de fabricação, validade, peso do produto, espécie de planta utilizada e ingredientes. O palmito é armazenado em caixas de papelão, ficando protegido da luz solar e do excesso de calor. Todas as embalagens são colocadas em cima de um estrado de madeira. Olha, a empresa atualmente tem procurado trabalhar com as 3 espécies: Jussara, a palmeira real e a pupunha. Com relação ao rendimento dessas palmeiras, nós acreditamos que em termos de produto final, em termos de quilo, a pupunha tem saído na frente. Mas em termos de apresentação, rendimento das lavouras e a questão de apresentação no vidro para a dona de casa em supermercado, a palmeira real leva sua vantagem porque ela é mais branquinha e tem os toletes mais uniformes. Acreditamos também aí na questão da comercialização, que essas 2 palmeiras que apareceram para substituir Jussara, ela tem um grande potencial para segurar o homem da pequena propriedade no campo, e temos aí um grande comércio a ser descoberto aí na questão tanto interna como na exportação, para a questão da pupunha e da palmeira real, que tem sido muito pouco explorado no país. E acreditamos que toda essa produção vai ser absorvida pelo mercado interno, sem sombra de dúvida, com um bom rendimento para as pequenas propriedades. A indústria de palmito e conserva hoje no Brasil, ela deve atender às resoluções 17 e 18 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Essas 2 resoluções, elas resultaram num trabalho devido à questão do botulismo ser detectado alguns casos em período próximo, passado. E o botulismo, como todos nós sabemos, é uma doença que causa sérios transtornos quando não leva à morte e de difícil recuperação do paciente. Para isso, toda a indústria ela deve se adequar a essas 2 resoluções, que visam principalmente a questão das BPFs, que são as boas práticas de fabricação, onde estão incluídas a questão das instalações, questão de piso, parede, equipamentos, utensílios, a questão da água, que é muito importante, tendo em vista que ela entra na composição da salmoura, que vai fazer parte do produto final,
Temos também a questão do manejo integrado de pragas, que nada mais é do que o controle de alguns vetores, tipo mosca, baratas, ratos, que podem, porventura, serem causadores de algum tipo de contaminação na matéria-prima ou até mesmo de equipamentos e até mesmo do produto final. E também a indústria deve ter implantado o sistema APPCC, que é a Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle, onde vai dar a certeza de que ela vai colocar no mercado para o consumidor um produto seguro. Vigilância Sanitária tem feito inspeções em todas as indústrias do território nacional e também nos países dos quais nós importamos o produto. E as exigências são as mesmas, tentando fazer com que todo produto que chegue à mesa do consumidor seja um produto de qualidade e de seguridade para a sua saúde.